Irmãos, nós estamos no último sermão da nossa série Famílias Amigas de Deus. Nós vamos encerrar e eu quero te levar novamente para o livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 17. Vamos ler todo o capítulo. Então eu peço sua ajuda, sua atenção, para a gente não cochilar. Vamos ler o capítulo 17 de Gênesis, todo ele. Eu te convido a abrir comigo, acompanhar aí. É um texto longo, né? Deus faz uma mudança aqui geral no nome de Abraão, de Sara, circuncisão, tem tanta coisa, é riquíssimo essa passagem. Eu peço sua atenção, sua ajuda, sua concentração para que a gente possa captar a essência da palavra do Senhor aqui expostas, tá bom? Vamos, acompanhe comigo. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhes: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão, já não será o teu nome, sim Abraão, porque pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da sua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidarei a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que até 8 dias será circuncidado entre vós e todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido da tua casa e o comprado no teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão: A Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu. Disse consigo: um homem de 100 anos há de nascer filhos? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: Tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, fá-lo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. E, finda essa fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Tomou, pois, Abraão o seu filho Ismael e todos os escravos nascidos de sua casa,
em todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os que de sua casa, e lhe circuncisou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como o Senhor lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Oremos mais uma vez, irmãos? Ó Deus, aplique em nosso coração a tua palavra. Amém. Meus irmãos, durante muitos anos existiam uns costumes interessantes. Em cidades pequenas ou vilarejos pequenos no interior, alguém sempre dizia: lá vem um homem de Deus, lá vem uma mulher de Deus. Geralmente era alguém que a gente tinha uma consideração, considerava ele honesto, íntegro, respeitador, alguém diferente dos demais. E a gente costumava dizer: lá vem um homem de Deus, lá vem uma mulher temente a Deus. Alguns lugares, né, vendia no caderninho, né, você ia lá, comprava, não, aquele homem lá é crente, é cristão, né, pode vender que vai pagar tudo certinho. Hoje está difícil, né? Não era preciso a pessoa carregar a Bíblia debaixo do braço, né, ali, em todo tempo, em todo lugar. O testemunho da vida da pessoa falava, era a voz que anunciava, o comportamento dele ressaltava, era notado pelas pessoas. A família falava, as pessoas olhavam aquela família e via ali uma família de Deus. Hoje, infelizmente, vivemos uma crise dentro dos nossos lares. Famílias estão cada vez mais desconectadas, cada um num canto, cada um numa área, cada um num celular, vendo uma tela diferente. Relacionamentos estão cada dia mais frágeis, mais a ponto de estourar. Pais sem tempo para os filhos, filhos cada dia mais rebeldes contra os pais, casamentos adoecidos e uma geração inteira crescendo cada dia mais sem uma referência. Principalmente, irmãos, uma referência espiritual da casa, dos pais, da família. Então surge uma pergunta importante para a gente: que características uma família, qual é a característica de uma família verdadeiramente amiga de Deus? Como reconhecer, irmãos, uma casa onde Deus reina? Quais as marcas uma família que anda com Deus carrega na bagagem aqui, junto com ela? Quando olhamos para a vida de Abraão aqui, percebemos Deus aqui não chamou apenas um homem, mas Deus chamou uma família ali, provando que a aliança dele é uma aliança comprometida, é uma aliança eterna. Em Gênesis aqui 17, que a gente leu todo esse capítulo aqui, encontramos características muito claras de famílias que desenvolvem uma amizade com Deus, um relacionamento com o Senhor. E existem famílias que apenas frequentam igrejas, queridos. Apenas vão, frequentam. Mas existem famílias que decidiram pertencer à família de Deus, ter Deus como integrante da sua casa, da sua família. E é exatamente isso que nós vemos nesse texto, Deus se relacionando aqui com Abraão. E antes de adentrar nas características, eu quero te levar para entender um pouco mais desse texto de Gênesis 17. O capítulo começa, se você puder, veja aí o seu texto, começa se revelando como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, no versículo 1 ali. Isso, meus irmãos, é importante porque Deus está lembrando a Abraão o cumprimento da promessa não dependia da força dele, da força humana dele, mas da promessa e do poder de Deus sobre a vida dele, sobre a família dele.
Abraão, irmãos, ele precisava aprender a andar com o Senhor pela fé e não pelas circunstâncias. Imagina, 99 anos, você daqui um ano, vou voltar, sua esposa terá um filho nos braços. Ela com 90, tá, irmãos? Olha, centenário, imagina, olha só, centenário ganhar um filho. E a esposa com 91 com um filho. Olha, parece loucura, né? Em seguida, Deus reafirma uma aliança a partir do versículo 2 ao versículo 8 ali. O texto aqui vai deixar claro que a iniciativa é totalmente da parte de Deus. Não foi Abraão que propôs um acordo com o Senhor. Não é isso. Foi Deus que decidiu estabelecer um relacionamento de graça, de compromisso com ele. E como sinal dessa nova aliança, Abraão passa a ter um novo nome. Sara passa a ter um novo nome. Em vez de Abrão, Abraão. Em vez de Sarai, Sara. Agora, pai de numerosas nações. A Bíblia, quando muda nomes, irmãos, ele aponta para uma mudança de uma nova identidade. E agora é o Senhor que dá a eles essa nova identidade, esse novo documento, essa nova personalidade vinda dele, dando a eles um novo propósito de vida. Depois disso, Deus institui aqui uma circuncisão, se a gente vê do versículo 9 ao 14, e todo homem da casa deveria receber essa marca aqui. E a circuncisão, irmãos, ela funcionava como um selo visível ali, visível do pertencimento ao povo da aliança. Não era apenas um ritual ali físico, mas era um símbolo espiritual de uma separação, do compromisso e consagração ao Senhor. Os versículos seguintes, Deus promete novamente a vinda de Isaac, o filho deles ali. E Abraão, já velho, ele reage com surpresa, fala que ele se inclina e ri. Imagina, né? 100 anos. Ele, fico imaginando se a pessoa se debruçou, se deu aquela... Meu Deus, né? Como quase que instantâneo, assim, será que é isso mesmo que vai acontecer? E o capítulo termina aqui, lá no final, 23 a 27, mostrando a resposta prática de Abraão. No mesmo dia, ele obedece ao Senhor e circuncida todos os homens da casa, inclusive ele próprio e Ismael. Isso demonstra, irmãos, que a verdadeira fé não fica apenas no discurso, na fala, no modo bonito de falar, mas ela produz, ela deve produzir em nossa vida obediência. Obediência concreta, além da fala, mas para a vida, nos atos e as ações. Por isso eu quero trazer para vocês o tema hoje, características da família amiga de Deus. E a primeira característica, irmãos, de uma família que é amiga de Deus, é que ela leva a sério a sua aliança com o Senhor. Ela faz um compromisso verdadeiro com Deus. O versículo 2 aqui, em Gênesis, não é Abraão quem procura Deus para propor um acordo. É o próprio Deus, ele diz, farei uma aliança entre mim e ti. Isso mostra, meus irmãos, que a aliança nasce da graça de Deus, do amor dele e não do meu mérito. Porque eu preciso, porque eu mereço, porque eu tenho me comportado, como a gente fala para as crianças, se você se comportar, você vai receber um docinho ou vai ter um prêmio, né? Não é dessa forma. Não é um mérito humano, mas é a graça dele. Deus escolhe Abraão aqui e chama a sua casa, estabelece com ele um compromisso, irmãos, permanente, mesmo sabendo das limitações, dos medos, das falhas de Abraão. Deus continua fiel à sua palavra. E isso é importante, queridos, porque mostra que a aliança de Deus não depende da perfeição minha.
ou da minha performance, porque eu faço tudo correto. Eu não estou aqui falando que você não deva fazer tudo corretamente, viver uma vida caprichosa e seguindo o Senhor, mas não depende disso. Não é isso que vai convencer ele, mas é a graça dele, a fidelidade de Deus, porque o pecado manchou nossa vida e nós seremos incapazes de sermos perfeitos, irmãos. Mas existe uma responsabilidade no lado humano. Abraão precisava responder ao Senhor com obediência, irmãos, com fé, com compromisso. Com compromisso, Deus não estava chamando Abraão apenas para acreditar nele. Em alguns momentos na vida, ou algumas situações que ele pudesse passar, não era assim, mas para viver diariamente debaixo das bênçãos do Senhor, da proteção do Senhor, da graça do Senhor, da promessa do Senhor em sua vida, em sua família. Hoje, muitas pessoas querem bênçãos de Deus sem compromisso, né? A gente vê isso na televisão, nas rádios, nos cultos da gente vê na internet, ou até muitas igrejas que estão por aí fazem ofertas. Parece que dá para se comprar o Senhor, dá para se comprar as bênçãos do Senhor, mas não é possível. Não é possível, não é pelo mérito, não é pelo que a gente faz, mas é pelo que Cristo fez, nós recebemos de graça. Aqueles que foram alcançados pelo Senhor, que se rendem aos pés dele. Meus irmãos, eu por eu mesmo sou incapaz. Nós, por nós mesmos, somos incapazes e imerecedores. Mas o Senhor provê em nossa vida a proteção, o Senhor provê em nossa vida a paz. Não porque a gente obedece, mas porque Ele é a nossa resposta, é obediência. A nossa resposta é permanecer firme nele. A nossa resposta é viver para o Senhor, glorificando a Deus e gozando dele, dando prazer a ele para todo sempre. A amizade com Deus envolve em nossa vida compromisso sério. Compromisso sério, profundo, não superficial. Um casamento saudável funciona assim. No altar os noivos fazem votos, né? Na alegria e na doença, na riqueza e na pobreza. Lá no escritório, muitas vezes, alguns casos, que chega, a gente fala assim, no começo é meu bem, né? Depois é meus bens. Porque logo, né? Meu bem, depois meus bens, né? O compromisso não vale apenas quando tudo está bem, irmãos, mas a mesma forma, famílias amigas de Deus permanecem fiéis mesmo nos momentos difíceis da vida. A aliança com Deus existe constância nossa, permanência nele, não só a emoção de um culto, mas de uma decisão diária de permanecer no Senhor, de se firmar no Senhor, de obedecê-lo. Cada dia mais, irmãos. É escolher obedecer a Deus dentro de casa, no casamento, na criação dos filhos. Abraão entendeu isso. Quando Deus falou, ele respondeu com submissão e obediência. A sua família, ela foi marcada, queridos. Marcada porque decidiu viver debaixo da direção de Deus, dos caminhos do Senhor. Famílias amigas de Deus, elas entendem que Deus sempre toma a iniciativa. Deus nunca quebra a aliança dele. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Nós nos arrependemos das coisas que nós fazemos. Nós quebramos a cara, desculpa a expressão, né? Nós falhamos, mas ele não falha, irmãos. O compromisso com Deus não pode ser tratado de forma superficial, como muitas vezes a gente limpa um móvel, né? Tá tão apressado, tem tanta coisa para fazer, vou passar apenas um paninho aqui rapidinho, tirou aquela poeirinha, né? E seguiu. O relacionamento com o Senhor é profundo,
é eterno e assim deve seguir. Fidelidade a Deus deve alcançar toda a casa. Uma família forte não é a que nunca enfrenta crise, mas é aquela que permanece firme no Senhor, na aliança com Deus, mesmo no meio das crises que que acontecem, que chegam até gente, que batem em nossa porta. Ninguém está isento de enfrentar. Uma outra característica da família amiga de Deus, além dela ser firmada, que ela firma aliança com Deus, a outra característica, irmãos, é que ela está disposta a pagar o preço por essa amizade, sabe? Por essa amizade. Porque ela entende que andar com o Senhor envolve esse compromisso, mas também envolve renúncia, irmãos. Renúncia. Em Gênesis 17, que a gente leu aí, esse texto longo, Deus estabelece a circuncisão como um sinal visível da aliança. Abraão, ele precisava, queridos, ele precisava obedecer, mesmo sendo algo difícil, doloroso, humilhante. Ali, circuncisão não era confortável. Era um sinal no corpo do homem que traria dor, me marcaria permanente a vida daqueles homens. Deus estava ensinando que alianças verdadeiras deixam marcas verdadeiras. Talvez hoje Deus não peça uma marca visível, física, como pediu Abraão. Mas ele continuar fiel a Deus tem um preço, irmãos. Às vezes, obedecer a Deus significa abrir mão de algo que gostamos muito. Gostamos muito. Suportar críticas pela sua conduta ética. Ser mal compreendido na forma como você cria seus filhos, se compromete com o Senhor. Ou nadar contra uma corrente desse mundo, onde tudo fala assim, isso dá um jeitinho lá. Parou, tá sem o documento, cinquentinha resolve. Ou não declara não, porque leão vai pegar tudo, né? Há jovens que muitas vezes são ridicularizados porque decidiram esperar a santidade. Há famílias que são chamadas radicais porque priorizam a igreja, o culto, os princípios eternos, bíblicos. Há cristãos, irmãos, que perdem amizades, oportunidades e reconhecimento porque decidiram permanecer fiéis a Deus, irmãos. A amizade com Deus tem valor, mas também tem custo. O custo. Abraão viu primeiro a dor nos outros, porque todos ali da sua casa, ali, os homens ali, foram circuncidados, todos os servos. Depois ele mesmo passou por esse processo. Isso mostra que ele não exigiu do outro aquilo que ele próprio não estava disposto a viver, irmãos. Um verdadeiro líder espiritual não apenas manda, dar exemplo. Dar exemplo. E nossa família é da mesma forma. Hoje até alguém falou, né, de manhã, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Hã? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Não é assim. A gente faz, a gente dá exemplo na nossa vida para que nossos filhos, para que as pessoas ao redor vejam Cristo em nós, como Paulo falou, sede meus imitadores. Eu tenho buscado imitar a Cristo cada dia mais. Meus pais querem ver filhos comprometidos, mas os filhos nunca os veem dobrando o joelho, orando, querem uma casa cristã, mas não demonstram amor pela palavra, pela igreja, pela presença de Deus. Abraão ensinou isso na prática. A cicatriz da circuncisão também nos ensina algo profundo, irmãos. Quem anda com Deus carrega marcas. E algumas marcas vêm de lutas, vêm
de perdas, vem de dores enfrentadas na caminhada da fé. Imagine, irmãos, uma xícara linda que você possa ter ganhado. Dia das Mães, a gente geralmente em escola dá xícara, né? Dia dos Pais também, daquela caneca, né? Geralmente é um dos presentes que mais se ganha, né? E aí você gostou muito, mas alguém derrubou e quebrou em vários pedaços. Foi lá, colou, pegou cola mil, né? Super Bonder, colou toda ela ali, ela continuou. Você conseguiu com que ela continuasse retendo um pouco de líquido ali dentro. Mas ela tem várias marcas visíveis. A vida daqueles que se comprometem com Cristo tem marcas, possui marcas. Mas nós temos o Senhor conosco. E o Senhor conosco, sarando as dores, mas as cicatrizes ficam. E elas, irmãos, devem ser levadas na nossa vida não como uma forma dolorosa. Você pode ver, eu tenho uma cicatriz aqui no braço de uma desobediência. Certa vez, não sei se eu contei para vocês, um ensaio que estava lá do coral e tinha uma obra na igreja, a obra do templo. Papai e mamãe falaram assim, não brinca na obra lá, né? Tinha vários vergalhões. Eu brinquei com os meus amigos, tá aqui. Hoje nem dá para ver tanto. Mas antes era enorme, gigante. Até hoje tem a... Antes era doloroso, hoje não mais, mas ela me lembra do testemunho da minha desobediência, que eu precisei reconhecer diante dos meus pais que eu errei e pedir perdão. Normalmente, a parte mais difícil não é mostrar a cicatriz, é admitir que houve uma ferida. Mas, meus irmãos, quem está em Cristo, a cicatriz deixa de ser uma lembrança de dor em nossa vida e passa a ser um testemunho de cura, de que foi curado, de que foi restaurado. Quando olhamos para as marcas das nossa história, não devemos enxergar apenas sofrimento em nossa vida. Devemos enxergar milagres que Deus realizou em nós, milagres que Deus realizou em nossa família, nos sustentando. As lutas vieram, mas elas não doem mais. Elas são um testemunho de que Deus nos curou, sarou, restaurou. As cicatrizes de uma família fiel contam histórias. Conta a história de um Deus gracioso que o sustentou. Abraão sofreu, mas não desistiu da aliança. Ele entendeu que a dor momentânea ali não se compara ao privilégio de pertencer ao Senhor. Famílias, amigas de Deus, aprendem, queridas, que toda aliança verdadeira exige de nós renúncia. Obedecer a Deus nem sempre será confortável para a gente. A fidelidade ao Senhor pode trazer cicatrizes, críticas de pessoas, às vezes pessoas que a gente menos esperava, sabe? As marcas na caminhada com Deus também se tornam testemunhos da graça de Deus. Não seja uma pessoa negativa, seja uma pessoa positiva, vendo o que acontece com marcas como testemunho de Deus, de graça de Deus sobre sua vida, sobre sua família, porque quem pertence na aliança de Deus descobre que Deus nunca desperdiça a dor daqueles que andam com Ele, que permanecem com Ele, que estão firmados com Ele. Por isso, irmãos, minha irmã, as cicatrizes de uma família fiel conta histórias da graça do Senhor sobre ela. E ela compartilha isso. Vivi isso, mas Deus me sustentou. Passei por isso, pela graça de Deus. Estou vivenciando isso, mas Deus tem me dado a força necessária. A próxima característica, queridos, é que famílias amigas de Deus compreendem que essa amizade com Deus é uma via de mão dupla. Não é apenas Deus fazendo, mas eu respondendo também.
Essa família, a família amiga de Deus, entende que a aliança com o Senhor envolve responsabilidade minha também. Deus permanece fiel, abençoa, sustenta, conduz, mas também Ele espera de nós a resposta. Resposta de obediência, resposta de compromisso, compromisso nosso com Ele. Nos versículos de 12 a 14, Deus vai mostrar, se você for ver aí no seu texto bíblico, mostra que a aliança deveria alcançar toda a casa de Abraão. Não era algo individual para ele, isolado da sua esposa, dos seus filhos, dos seus servos ali. Os filhos, todos eles deveriam carregar o sinal da aliança. Isso ensina que a amizade com Deus precisa influenciar os relacionamentos ao redor do lar, dentro do lar e ao redor do lar. Muitas pessoas querem uma relação com Deus apenas em receber. Eu recebo, venha a nós, né? Venha a nós e o vosso reino. E a resposta ao Senhor, Deus me abençoa, me protege, cuida de mim, Senhor. Mas esquece da amizade, que a amizade verdadeira também envolve corresponder. Ninguém gosta de ser amigo de quem só pede, né? Às vezes fica chateado, né? Poxa, fulano só me liga para pedir. Só faz contato comigo quando está precisando. Quando está tudo bem, esquece de mim. Poxa, então é legal quando se tem essa troca. Dias alegres, dias tristes, quando está precisando e quando não está. Mas nenhum relacionamento saudável funciona apenas de um lado, um se esforçando. Imagine uma amizade que apenas uma pessoa procura ajuda a outra, gasta tempo com o outro e a outra não está nem aí. Com Deus não é diferente. Ele nos chama a permanecer, irmãos, mas espera que vivamos de maneira coerente com essa aliança. Filhos devem obedecer aos pais. Esposas devem respeitar e apoiar seus maridos. Maridos devem amar a esposa com cuidado, com sacrifício e ternura. Isso não é sobre disputa, irmãos. Disputa de autoridade, mas sobre harmonia, compromisso mútuo diante de Deus. Muitas famílias enfrentam crises sérias, porque cada pessoa vai para um lado, cada pessoa quer cobrar os direitos, seus direitos sobre o outro, mas poucos querem cumprir seus deveres. De fato, ali, filho quer liberdade, quer que o pai me larga, me solta aí, mas não quer obedecer. Marido quer respeito, mas não demonstra amor. Esposa deseja cuidado, mas muitas vezes falta parceria, apoio. Todos na família querem ser compreendidos, mas poucos querem compreender uns aos outros. Entretanto, irmãos, famílias, amigas de Deus, aprendem que relacionamentos saudáveis são construídos, são formados quando cada um assume fielmente sua responsabilidade diante de Deus. É aquela engrenagem, né? Que para um relógio funcionar, cada peça precisa rolar, cumprir sua função. Quando um trava, o relógio para. Os digitais nem tanto, né? Mas aqueles lá que tem uma coisinha, né, que rola assim, encaixa, precisa. Quando na família um trava, a família é afetada. Quando um membro entende seu papel e vive debaixo da direção de Deus, a casa encontra equilíbrio. Abraão compreendeu que a aliança precisava alcançar a casa inteira. Inteira. A fé dele não podia ficar restrita apenas à experiência pessoal dele. Ele precisava influenciar toda a casa, os servos, os filhos, todos ali.
Hoje também é assim, não basta dizer eu amo a Deus no culto, irmãos. Mas dentro de casa é preciso se falar isso também. É preciso vivenciar o perdão, o diálogo, o respeito, o amor, a amizade com Deus transforma. Deve transformar, deve provocar o nosso coração e a nossa vida na maneira como tratamos os outros. Famílias, amigas de Deus, deseja compromisso com Ele. E a casa toda deseja também. Se envolve e assume responsabilidades mútuas. Possuem papéis e desempenham seus papéis, cada um, com fidelidade ao Senhor, com obediência ao Senhor. Quando Deus governa os relacionamentos dentro do lar, queridos, a família, ela deixa de ser apenas pessoas morando naquela residência e passam a ser um ambiente de graça, de cuidado, de comunhão gostosa. Quando a gente olha Gênesis 17, aprendemos que famílias amigas de Deus possuem marcas claras. Primeiro, elas firmam uma aliança com o Senhor. Elas entendem, irmãos. Elas entendem que o relacionamento com Deus não é algo superficial ou algo emocional, mas um compromisso sério de viver debaixo da vontade do Senhor. Então, elas firmam uma aliança com o Senhor. Famílias, segundo lugar que a gente falou aqui, amigas de Deus, estão dispostas a pagar o preço dessa aliança. Abraão suportou a dor, suportou a circuncisão, porque entendeu que obedecer a Deus vale mais do que viver uma vida confortável, longe dele, distante dele. A fidelidade, ela deixa marcas, mas também produz em nós testemunhos de uma graça que alcança a família, o lar, a esposa, o esposo, os filhos, noras, genros, netos. Terceiro lugar que a gente falou aqui, que famílias amigas de Deus, além de firmadas e dispostas a pagar o preço, elas compreendem que essa amizade é uma via de mão dupla. Deus faz, eu respondo. A ação de Deus, Deus é fiel conosco, nós respondemos com essa obediência, com amor, respeito, compromisso dentro do lar, mas existe algo ainda mais profundo nesse texto. A circuncisão, ela apontava para uma transformação maior que seria realizada por meio de Cristo Jesus, meus irmãos. O Novo Testamento, nós entendemos que Deus não deseja apenas uma marca no corpo do homem, mas uma marca no coração, fazendo com que ele seja transformado pelo Senhor. Cristo veio, irmãos, estabelecer uma nova e eterna aliança por meio da sua cruz, da sua morte e ressurreição na cruz. Lá na cruz do Calvário, Cristo carregou sobre si o preço do meu e do seu pecado para reconciliar famílias, para que famílias pudessem ser amigas dele, reconectadas com o Senhor, reconciliadas com o Senhor. Não famílias inimigas, amigas. O sangue de Cristo fez aquilo que nenhum esforço humano poderia fazer. Ele abriu novamente o caminho para a comunhão das famílias para com Deus. Por isso, a maior necessidade da nossa casa não é apenas, irmãos, melhoras financeiras, melhoras emocionais ou estruturais. A maior necessidade da nossa família é a presença de Cristo no centro dela.
Talvez hoje existam famílias aqui cansadas, feridas, afastadas espiritualmente, frias, como os dias anunciam que serão, né? Pelo inverno que está perto de chegar. Mas o mesmo Deus que chamou Abraão continua chamando a minha família, a sua família, para viver a aliança com Ele. A pergunta final que fica: que marca sua família carrega hoje? Que marca sua família carrega hoje? Marcas do mundo ou marca de uma aliança com Deus? O desafio desse texto aqui, irmãos, é decidir firmar um compromisso verdadeiro com o Senhor. O desafio desse texto aqui é permanecer fiel, mesmo quando existe dor na carne. Dor na carne. O desafio desse texto aqui é permitir que Cristo governe os relacionamentos dentro da nossa casa, das quatro paredes, onde intimamente os que estão ali te conhecem. Famílias amigas de Deus não são lembradas pela perfeição. Não é um chamado para você ser perfeito. Ah, família como comercial de margarina, como muitos falavam, né? Não é isso. Aquela foto de família de comercial de margarina. Mas o retrato de uma família que vive pela presença de Deus sobre elas, guiando elas, norteando elas, orientando, guiando, tratando, curando, irmãos, as feridas que, por muitas vezes, demora a secar, a fechar. Mas quando fecham, se torna uma cicatriz para testemunhar a graça de Deus derramada sobre aquela casa, que antes estava de um modo. Agora a cicatriz mostra que a graça de Deus agiu com poder e ela foi curada pelo Senhor. Que a minha família seja assim. É o meu desejo. Que a tua família, minha irmã, meu irmão, seja assim. Curada cada dia mais pelo Senhor. Renovada cada dia mais do Senhor. Firmada cada dia mais do Senhor. Correspondendo cada dia mais com obediência e amor a Deus. Que Deus te abençoe. Abençoe a sua família. Amém? Vamos orar? Ó Deus, nesse momento estamos aqui, Pai.